E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que seja tudo muito bem. Eu sou Elisa Mota, vim hoje para falar um pouco com vocês sobre como que é Gramado, essa região onde a gente está agora, Gramado, Canela, no mês de setembro. A gente está correndo aí a nossa série de meses aqui da região e eu acho muito legal vocês aproveitarem as informações de climas, nossas percepções, então é muito bacana na hora que vocês vão fazer suas reprogramações de viagem, na hora que vocês vão decidir o mês que vocês estão vindo para cá. Quem tem sensibilidade ao frio, quem não tem, é um norte para vocês e eu tenho certeza que a gente vai ajudar um pouquinho nisso. Primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre clima. Sempre a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre clima. Eu anotei algumas informações e vou colocar também informações aqui na tela, exatamente o mês inteirinho de setembro de 2019, dia a dia, para não ter dúvidas de como mais ou menos se comporta o mês inteiro, se é muito frio, se é médio, como é a temperatura máxima, temperatura mínima. Então o mês inteiro, dia a dia, já dá para vocês terem uma ideia. Então eu separei algumas informações aqui de 2019 para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que se comportou o ano de 2019, para vocês terem referência para os anos para frente. Ah, Elisa, mas aí esse vídeo pode ser assistido por alguém daqui a 3, daqui a 4 anos. Pequenas variações podem ter, mas no geral as coisas se comportam parecido, entendeu, gente? Então dá para vocês terem isso como referência assim. Eu separei a menor temperatura mínima do mês. A menor temperatura mínima do mês. O mínimo que pode dar no dia. E qual foi o dia que deu mais baixo? Foi no dia 5 de setembro e deu 0 grau. Não precisa se assustar com essas temperaturas baixinhas, tá, gente? Normalmente essas temperaturas ocorrem na madrugada. Então sempre que vocês verem, não, temperatura... Normalmente acontece na madrugada. Ao longo do dia isso vai aumentando um pouquinho, por isso que tem a temperatura mínima e a temperatura máxima. E aí na média vai ficando numa determinada temperatura um pouco mais agradável do que essa mínima. Pode subir 5, pode subir até 10, pode subir até mais de 10 graus. Então, enfim, é para vocês terem uma ideia. Então, a temperatura máxima mais baixinha que deu no mês de setembro de 2019 foi 14 graus no dia 4 de setembro. Imagina a variação de temperatura que estava naquele dia, que no máximo chegou a 14 graus. Então, realmente é tendencioso que a mínima estivesse bem mais baixa. A maior temperatura do mês de setembro de 2019 foi 31 graus. 31. Ah, o pessoal pensa, sempre vem pra serra, vai ficar com frio o tempo inteiro. Eu digo, gente, isso realmente não existe há muitos meses. Setembro é primavera, então primavera é natural você ter um clima um pouco mais mesclado, dias mais amenos, dias eventualmente mais quentes, muito quentes, e dias com noites mais frias e madrugadas mais frias. Então ele é aquele mês que eu acho que é misto, aquele mês que não necessariamente vai ser frio, não necessariamente vai ser quente, pode ter muitos dias ali na casa dos 20 e poucos graus e muitos dias com noites amenas ali na casa dos 10 a 12 graus. Então isso é muito relativo. Mas sim, setembro pode ter muitos ou alguns dias com picos assim de 30 graus. E deu no dia 9 de setembro, 31 graus. E a mínima mais alta do mês, o mais alto, a temperatura mínima do mês foi 17 graus no dia 9 de setembro, Então, para vocês terem uma noção de como se comportou. Mas o importante, essa informação que eu vou passar para vocês é que eu acho tanto que setembro é um mês tranquilão, sabe? Mais tendencioso a ter temperaturas mais altas do que temperaturas baixas, que 17 dias do mês de setembro do ano passado, de 2019, foram temperaturas ou igual ou acima de 20 graus. Então, mais da metade do mês de setembro, as temperaturas estavam muito agradáveis ali, na casa de 20, 21, 22, vão ver aí na telinha para vocês se situarem mais ou menos. Então não é só, vou chegar aqui em Gramado em setembro e vai ter temperatura ali de 15, de 10 o tempo inteiro. Não existe isso. É um mês muito misto, com temperaturas agradáveis, tendenciosas a estarem mais altas do que mais baixas. Vale sempre olhar a previsão do tempo com antecedência, minimazinha, assim, para você botar ou tirar coisas da mala ali uns
uns 2 dias antes para ter certeza se vai ter calorão, se vai ter temperatura baixa ou se vai ter temperatura alta. Outra coisa importante aqui, temperaturas muito baixas em meses como setembro, outubro, etc e tal, pode ser bem pontual, pode ser uma frente fria que chegou, baixou a temperatura e depois volta ao normal. Então você só vai saber disso bem mais próximo da sua viagem, entendeu? Estação do ano. É uma estação que eu acho que é baixa, é uma estação que não vai ter aquela muvucona de gente, não vai ter aqueles preços mais abusivos. É uma estação do ano normalzinha, que você vai sentir a cidade mais vazia, mais fácil, sem fila, sem transtorno. Não, estacionamento no centro de Gramado sempre é chato, tá, gente? Qualquer época do ano sempre é chato. Mas em setembro você vai ter menos chato do que outras épocas, como julho, como dezembro, que tem muita gente na cidade, a cidade tá muito lotada. E o que naturalmente já é difícil, fica mais difícil ainda, entendeu? Outra coisa é chuva. Setembro é um mês com características chuvosas. Historicamente está dando na faixa dos 197 milímetros de chuva. Apesar de que a serra chove sempre, tá, gente? Mais ou menos, tem mês mais seco, mês mais chuvoso, mas setembro historicamente costuma chover. Elisa, vai chover sempre? Não sei, gente. Isso varia muito. Pode pegar a semana inteira que não chove nada, como pode pegar metade de uma semana que chove. Então, eu só estou falando para vocês que, pelo menos, os dados históricos para vocês entenderem. Outra coisa bacana é que setembro é primavera, e primavera a gente precisa um pouquinho de água para depois, todo aquele períodozão que a gente ficou mais seco do inverno, aquela vegetação linda e maravilhosa que todo mundo vai ver lá no final do ano, precisa de água para se nutrir. Então, é normal esses meses assim começarem uma chuvinha, vocês já verem a vegetação mais verdosinha, sabe, as folhinhas já reaparecendo no mês de setembro, estava meio sequinho em agosto. Setembro já vai aparecendo, sabe? Aquele verde bem clarinho das árvores significa que elas caíram as folhas e agora estão renascendo. E a gente precisa de ter como é que eu vou dizer? Um restabelecimento das hortênsias também para dar início ao processo do florescer. Não floresce em setembro, deve florescer final de outubro, já tem os brotinhos em outubro, então a gente precisa de um ambiente bem propício para isso e a gente precisa também realmente um pouquinho mais de chuva. Mas é importante vocês saberem que chuva, um pouco de chuva, temperaturas amenas, muitas flores da primavera. Por quê? Porque todo o conjunto está propício para isso. Dias com clima mais ameno, chuvoso eventual, não está muito frio para ressecar as flores. Então é um conjunto de coisas que é necessário para garantir aquele florescer bonito, sem estar com as flores queimadas, um verde clarinho, renascendo. Então, enfim, quem vem em setembro vai conseguir pegar um pouquinho disso tudo junto e ter realmente uma experiência bem especial. O que mais eu coloquei aqui? Roupa mista. Estão vendo que dá temperatura de 31, como pode dar temperatura de 20, como pode dar temperatura de 15. Enfim, é mala mista. Precisa verificar no período que você vem para saber se é mais verão do que inverno, porque isso pode mudar. Você pode ter uma semaninha ali com 3, 4 dias assim, já próximo de 30 graus e outros dias já abaixo de 20 graus ou próximos de 20 graus. Então você vai dar uma mesclada na sua roupa, porque como vocês podem ver, em todos os dias do mês de setembro de 2019 tiveram noites frias ou levemente frias para a maioria dos brasileiros que não estão acostumados com o clima mais ameno. Quem vem pra cá e vai pegar todos aqueles dias com 15, com 14, então tem, gente, vê aí na telinha, 15, com 14, com 13, muita gente vai achar friozinho e vai precisar pelo menos de um casaquinho de outono para vocês usarem à noite. Pela manhã, quando vocês acordarem, o clima já vai estar bem gostoso e a tendência sempre é de aumentar a temperatura até o horário do almoço, então não precisa se desespero, mas vale estar sempre com um casaquinho dentro da bolsa para o caso de esfriar um pouquinho mais, ou para o caso de você voltar do passeio e as noites já estarem mais frias e você sentir um friozinho na hora que você chegar, que descer da van ou do seu carro, do turismo, você vê que realmente você sentir aquele friozinho desnecessário. Que mais? Gastronomia também variada, dias muito quentes, eventuais, requer o quê? Talvez até os gelatos italianos podem estar saindo aí no mês de setembro com muita tranquilidade. Por quê? Muitos dias, como vocês viram, acima de 20 graus, aqui é muito agradável. E se ele tiver acima de 20 graus e com o céu aberto, nossa, fica muito, muito, muito propício também para as bebidas geladas e para as saladas leves e frescas aqui da região. Muita coisa, como vocês podem, muitos restaurantes você pode apreciar também os produtos orgânicos, é muito legal. Passeios! Mês de baixa estação, passeios tranquilos, sem muito tumulto, ônibus não vão estar eventualmente todos lotados, então enfim, a recomendação de reserva sempre fica para aqueles que gostam de garantir realmente os profissionais que vocês gostam e para vocês garantirem que as coisas estão já programadas, já organizadas, algumas coisas até já pagas, eu acho isso interessante.
Essas coisas de vocês ficarem no meio da viagem procurando estrutura, eu não acho legal. Muita gente nos procura, Elisa, eu tô a fim de fazer um passeio amanhã. Gente, amanhã vocês chegaram ontem, por que vocês não já programaram? Por que vocês já não sabiam para onde queriam ir? Para decidir passeio durante a viagem, eu acho muito complicado. Vocês vão estar aqui, às vezes não tem carro, batendo de porta em porta em operadora, ou vocês serem abordados por qualquer operadora que vocês nem conhecem, nem tem referência para fazer determinado tipo de passeio. Eu não acho legal, mesmo na baixa estação. Então a recomendação realmente é de vocês procurarem com antecedência os profissionais que vocês querem trabalhar, vejam as referências, vejam se vocês têm um histórico legal. Se for uma pessoa que vocês conhecem, como eu, por exemplo, aí fica mais fácil. Mas assim, o importante é, não quero fazer aquele passeio que só tem naquela operadora A, B e C, então A, B e C vocês consultam e verificam qual que seria melhor, quem tem melhores referências para trabalhar com vocês, e já deixa tudo organizado direitinho. Decoração, normalmente Gramado faz um evento de gastronomia em setembro, tá? Então é comum naquele lugar onde tem o evento ter decoração, mas no geral na cidade não vai ter decoração, nem em Gramado nem em Canela. São eventos pontuais que vão estar decorados, no caso de Gramado, Festival de Gastronomia, e vocês podem aproveitar e fazer suas fotos. Opiniões gerais do mês de setembro. Gente, eu acho o mês de setembro um mês muito bacana para quem tá a fim de economizar e para quem tá a fim de pegar um clima ameno, sem muvuca. Eu acho um mês muito bom. Para quem puder vir, ótimo. Os casais que não têm filhos, que não tem que estar se preocupando com a época de férias escolares, é muito bacana. Vocês conseguem ter bons preços, a cidade está bonita, o clima está ameno. Pode pegar chuva, é um ponto a se observar, mas você não vai saber isso com muita antecedência. Mas enfim, árvores um pouco mais frondosas, mais cheias, porque já vai ter passado por aquele período do seco do invernão. Então, enfim, a cidade está bonita, está florida. Eu sou suspeita que eu acho a cidade florida, bonita. Toda época do ano, cada um com o seu tipo de flor, tá, gente? Mas, enfim, setembro setembro é um mês que promete muito. E quem estiver precisando economizar um pouco mais e não sabe como adquirir o Prime Gourmet Club, é só entrar em contato com a gente, tem um link na descrição desse vídeo e a gente vai orientar vocês a economizarem um pouco mais e explicarem para vocês como é o programa. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!